A aula de hoje é testamento cerrado. O testamento cerrado, também conhecido como sigiloso, secreto ou místico, está previsto no Código Civil, lá nos artigos 1868 a 1875. A compreensão fica facilitada se vocês tiverem consigo o material que foi encaminhado em PDF. Então sigamos lá com o testamento cerrado. Ele é das formas mais interessantes de se testar, dado que o seu conteúdo é sigiloso, não a sua existência. A existência do testamento é conhecida, porém o conteúdo das disposições testamentárias é sigiloso. E aí, bastante interessante nesse porvir, porque dá a possibilidade do testador fazer as disposições sem que os herdeiros fiquem sabendo daquilo que foi feito, a modo de não sofrer pressões, apurrinhações, ou até mesmo perseguição por causa de alguém que pode ter sido retirado das disposições testamentárias. Então, pelo conceito, é escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu rogo, a seu pedido, ou por aquele assinado, com caráter sigiloso, completado pelo instrumento de aprovação ou autenticação, lavrado pelo tabelião ou por seu substituto legal, em presença do disponente e de duas testemunhas idôneas. Então, a vantagem é justamente este segredo. Então, evita discórdia, ódio entre os herdeiros legítimos. Então, essa questão dessa discrição, para você perdoar um herdeiro indigno, por exemplo, ou estabelecer uma deserdação, colocar uma cláusula de inalienabilidade, de incomunicabilidade, e assim nomear tutor ou curador, fazer reconhecimentos de filhos, sem sofrer as pressões de um testamento público que há de ficar registrado. Então, porque essas disposições só serão conhecidas na abertura do testamento. A participação do tabelião nas formalidades aqui é simplesmente para ver se não há nenhum vício quanto à forma, e descrever que existe um testamento cerrado e torna ele então sigiloso e entregue à pessoa determinada pelo testador para que guarde esse testamento e leve para a abertura no momento da morte, para após a morte. Para isso, a lei coloca alguns requisitos ali do artigo 1868. Então, vamos observar a redação da legislação. Então, o testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. São, então, as formalidades aqui do 1868. Que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas. Não. Aqui é importante que nem o tabelião, nem as testemunhas saberão do conteúdo do testamento. Só de que há um testamento feito pelo testador, assinado por aquele, e as duas testemunhas são para acompanhar este fato, mas o conteúdo não é lido para as testemunhas, tão pouco para o tabelião. Segundo, que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado pelo tabelião. Que o tabelião aprove aquele testamento, dentro das formalidades que existem. Terceiro, que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e o leia em seguida ao testador e suas testemunhas. Leia o auto de aprovação, não o testamento. O auto de aprovação é lavrado logo após o testamento. Redige-se o testamento, o testador data e assina o testamento. Após a assinatura do testador, o tabelião há de colocar o auto de aprovação. Esse auto de aprovação que o testamento preenche os requisitos legais. E daí, após assinado pelo tabelião, testador e as testemunhas assinam o auto de aprovação.
Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Ah, não, e pelo testador. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente desde que seu subscritor numere e autentique com sua assinatura todas as páginas. A observação do parágrafo único é para evitar confusão com um caput que faz lá o testamento escrito pelo testador, para que não seja necessariamente escrito, né, de próprio punho e assinado por ele. Na verdade, o testador pode, qualquer pessoa, fazer por ele o testamento, a seu pedido, fazer a minuta do testamento e ele vai assinar. Tá? Não pode ser por meio mecânico. Tá? Até se vocês forem constar a doutrina, ela vai falar da máquina de escrever, etc. E tal. É claro que é computador isso. Tá? Só que veja bem, ainda é necessário que seja impresso em papel, porque o que vai ficar lá o testamento é no papel. Certo? Então, os requisitos basicamente é a cédula testamentária ou o testamento em si, o ato de entrega com o tabelião e com as suas duas testemunhas, tá? O auto de aprovação feito pelo tabelião e o cerramento. Tá? E o cerramento. Então, agora vamos ver a legislação contra essas questões aqui. O que diz o Código Civil sobre o auto de aprovação? Tá? O 1869, ele traduz ali. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, tá? Declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e a coser o instrumento aprovado. Parágrafo único diz: se não houver espaço na última folha do testamento para início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto. Então, ele vai. Primeiro aqui, terminou o testamento, na sequência já começa o auto de aprovação. Não vai pular linha, dar espaço, nada. No testamento, tal qual uma escritura pública, você vê uma escritura pública, você não vai dar quebra de parágrafo, pular linha e etc. As disposições elas começam e seguem sem espaços, lacunas em brancos para serem preenchidas, às vezes por má fé de alguém que queira colocar ali uma disposição que não é a do testador. Então, nesse sentido, o testamento tem que seguir toda uma ordem, sem dar esse espaço. E assim que terminou aquilo que o testador fez, começa o auto de aprovação, para que ali naquele intervalo nada seja inserido. O auto de aprovação. Então o tabelião ele não vai ler o testamento. Não quer dizer que ele é proibido. Se o testador quiser e deixar, o tabelião pode ler, inclusive, para verificar questões de legalidade, se estão todas conformes ali, ele pode fazer isso ou não pode. Né? Mas isso se o testador quiser. Caso não queira, ele só vai olhar se não tem rasuras, não tem espaços em brancos, não tem lacuna, para que possam ser questionadas no futuro. Um testamento com rasura, com lacuna, ele pode ser questionado no futuro. Aquela rasura já existia, não existia, então ele não pode ter essas rasuras e essas lacunas, espaços em brancos, para permitir essa complementação. Tá? Feito isso, estando então de acordo, tudo bonitinho começa ali, tá? Logo no final, ó, tá? O auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé, fé pública do tabelião, que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença de duas testemunhas. Tá? Passando a serrar e a coser o instrumento. Serrar é fechar. Tá? Por isso que é testamento cerrado. Então não entrega, ó, tá aqui esse papel aqui não. Pegar aquilo, vai colocar no envelope e vai lacrar, serrar. E a coser, coser é costurar. Então vai costurar todo o envelope, ao redor do envelope, passando a linha pelo envelope e pelas folhas do testamento, tudo, e fechando aquele nó. Alguns cartórios usam, a maioria usa, com aquela cera quente e o... esqueci o nome. Para marcar com o sinal e fechar aquilo ali. Então ele fica cerrado, fechado e cozido, costurado.
Tá? Não costurado ali. É isso que diz. Para que ninguém o abra. A finalidade aqui é dar uma garantia para que ninguém o abra. Tá? O tabelião também pode escrever o testamento a rogo e também ali e do mesmo jeito pode aprová-lo, não tem problema nenhum. Tá? O testamento pode ser em língua nacional ou estrangeira, às vezes é um estrangeiro que mora no Brasil e não domina a nossa língua e etc, mas quer deixar um testamento. Pode. Só a única ressalva do 1871 ele diz aqui: ou língua estrangeira pelo próprio testador ou para o outrem a seu rogo. Aqui há uma questão em relação às testemunhas. As testemunhas, então, devem, como ele é lido, o auto de aprovação, tá? Saber, tá? Que está em língua estrangeira. Tá? Só que saber que está em inglês, ou em espanhol, ou em alemão. Não ler aquilo ali tudo. Tá? 1872, olha que interessante aqui. Tá? Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. É conclusão lógica, né? Porque só quem tem conteúdo, quem tem conhecimento do conteúdo das disposições testamentárias é o testador. Se o testador não sabe ler ou não pode, né, não sabe ler nem escrever ou não pode fazê-lo, então ele não pode fazer pelo testamento cerrado, teria que fazer lá no testamento público. Tá? Que afinal de contas, ele não sabe ler. Tá? Porque é ele que tem que fazer o testamento. Não, porque por ser secreto tem esse detalhe. Tá? Aí o 1873 tem uma outra questão bastante interessante aqui. Ó. Pode fazer testamento cerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que ao entregá-lo ao oficial público ante duas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento cuja aprovação lhe pede. Então, o pedido de aprovação pelo surdo-mudo é feito por escrito, não verbal. E aí vai ficar constando lá que pediu a aprovação. E aí, lá dentro vai estar o auto de aprovação. Só esse detalhe, essa ressalva para o surdo-mudo. Tá? Bom, fez o testamento, cerrou o testamento, fechou o testamento. E aí, o que acontece? Com quem fica esse testamento? Quem vai guardar ele? Fica arquivado no cartório? Fica com o testador? Né? Bom, não fica no cartório, tá? E não fica com o testador, porque se o testador morrer, onde é que vai estar esse testamento? Se ele é sigiloso, como é que a gente vai saber? Bom, diz o 1874. Depois de aprovado e cerrado, fechado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Então fica lá no cartório a menção, a nota de que fica registrado de que há um testamento cerrado, tá? De que há um testamento cerrado, tá? E que foi entregue ao testador. É muito comum que seja dada a guarda do testamento cerrado à terceira pessoa. E aí faz-se a menção da terceira pessoa que incumbirá a guarda deste testamento. E já fica ali no cartório arquivado. Tá? Fica lá no cartório arquivado guardado o nome da pessoa, quem que é a pessoa para poder fazer isso. Então, até mais para facilitar a via, vem a falecer a pessoa, tá? E aí ela leva aquilo ali. Tá? Bom, essa é a feitura do testamento cerrado, é assim que ele funciona. Tá? Então veja, é bastante interessante isso, porque ninguém sabe das disposições testamentárias. Em regra, só o testador, ou quem ajudou a confeccioná-lo. As testemunhas que acompanharam, podem ser qualquer funcionário do cartório ali, etc., só acompanharam que levou um testamento cerrado, foi feito o auto de aprovação, foi aprovado pelo tabelião e foi arquivado, então.
ali. Tá? E nada mais. A lavratura do auto de aprovação é algo bastante simples, é um parágrafo só. Não, trazido perante mim, na presença de testemunhas tais, fulano, ciclano, foi aprovado, tal, que segue assinado pelo testador, por mim, pelo testador e pelas duas testemunhas. Coloca a data, assina a galera, tudo bonitinho, arquiva, manda ver. Tá? E no registro do cartório só fica constando que há um testamento cerrado. Só isso. Quando que ele foi lavrado, cerrado, cozido e etc. Tá? Então agora faleceu, como é que funciona? Faleceu. Vamos lá, 1875. Falecido o testador, falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne ervado de nulidade ou suspeito de falsidade. Então quem vai abrir isso é o juiz. Quem vai abrir é o juiz. Encaminha para o juiz para fazer a abertura disso. É um procedimento um pouco diferente no cerrado, porque no público e no particular, a gente vai ver no particular aqui para frente, a gente sabe do conteúdo porque ele não é sigiloso. No cerrado não se sabe do conteúdo. Mas vamos lá para o CPC. O CPC nos artigos 1125 a 1127. Deixa eu ver se são esses artigos mesmo. Ele trata da abertura do testamento. Não vai ser esse aqui não. Aqui faço uma pequena correção, é o artigo 735 do Código de Processo Civil. Diz lá, recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. Então, é necessariamente uma audiência, então, para abrir o testamento e ler na presença do apresentante. O parágrafo 1º segue ali, do termo de abertura constará o nome do apresentante, como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com respectivas provas e qualquer circunstâncias dignas de nota. Então, vai interrogar, na verdade, vai ouvir o apresentante para saber como que ele obteve esse testamento cerrado. Ouve-se após isso o Ministério Público, não tendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz vai mandar registrar, arquivar e cumprir o testamento. A questão que o juiz vai se ater aqui é quanto à forma. Quanto à forma. Há um testamento cerrado lá e etc. Então o apresentante lá vai demonstrar, tem as notas do cartório e etc. Em qualquer dúvida pode pedir para o cartório a certidão do registro desse testamento cerrado para fazer constar lá. Mas abrindo o testamento cerrado, vai ter lá o ato de aprovação, o que vai dar a fé pública naquele momento. Depois ali é só nomeação se tem testamenteiro, chamar o testamenteiro. O testamenteiro tem a finalidade de dar cumprimento ao testamento, é isso. De dar cumprimento ao testamento, ou seja, providenciar a abertura do inventário se algum outro herdeiro já não providenciou a abertura do inventário. Então, primeiro tem que fazer essa abertura quando se trata de testamento cerrado. Isso é importante porque você traz perante o juiz, só o juiz pode abrir. Faleceu, vamos abrir aqui, vamos ver o que está escrito. Não, só o juiz pode abrir. Ali daí no Código Civil, nos artigos do testamento cerrado, a gente pode verificar, se aparecer aqui para mim, no 1875. Se não achar vício externo que o torne ervado de nulidade ou suspeito de falsidade. O juiz vai olhar se não tem nenhum vício externo. Porque se já tiver rompido o lacre, aberto e etc., vai descaracterizar o sigilo. Não vai poder saber se houve modificação. A finalidade dele estar cerrado é para que ninguém abra a não ser o juiz. Só o juiz.
Porque assim tem como se saber que o seu conteúdo está preservado. Por isso que ele vai olhar se não tem nenhum vício externo no envelope, o lacre está perfeito, lá a linha da costura está toda ela, não foi rompida, então ele rompe ali, tal, desfaz a costura, abre o envelope, tira, analisa, vê o auto de aprovação assinado pelo testador, pelo tabelião, por 2 testemunhas. Então, quanto a forma está perfeito, ele recebe aquelas disposições e manda cumprir. Tá? Sempre vai analisar tudo isso, tá? Mandar que seja ouvido o Ministério Público. Tá? Então, aí não há necessidade. Então coloca lá como que estava o testamento, etc., para evitar discussões futuras que possam vir a surgir. Por exemplo, na questão do artigo 1972, que diz lá: o testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado. Tá? Então, abrir o testamento cerrado antes do falecimento do testador, por ele mesmo, etc., ele, tá? Tem como revogado. Ora, tá? Justamente porque ele é secreto, sigiloso. Se você abre ele, você tem como revogado, para preservar a seriedade do ato. Não, preservar a seriedade do ato. Uma vez tudo feito bonitinho, o testamenteiro recebe uma cópia daquilo ali e vai dar cumprimento ao testamento. Então, se for vai entrar com ação de inventário, tá? Ou de arrolamento sumário e cumprir com as disposições testamentárias. Tá, ok? Bom, isso então é o testamento cerrado, uma das formas, das melhores formas de testar, tá? Dado o seu sigilo e o registro no cartório da sua existência, não do seu conteúdo. Continuem estudando, lendo o material que eu encaminho para vocês, lendo os artigos da lei e lendo a bibliografia básica. Certo? Sejam vocês muito felizes.